Senhor, amém? Amém! Amém, irmãos? Amém! Glória a Jesus. Abramos a palavra de Deus, 32º livro da Bíblia Sagrada, livro do profeta, escrito por ele mesmo, Jonas, capítulo de número 1. O povo aprendeu, pastor. Todo de pé. Glória a Jesus. É porque a palavra não é do homem, irmãos, é de Deus. Glória a Deus. Por isso devemos prestar total reverência a Ele. Livro do profeta Jonas. Enquanto você localiza aí o texto escolhido por Deus para esta tarde, eu quero mais uma vez glorificar os céus ao Deus que me escolheu entre muitos para pregar a sua palavra. Estamos vivendo um tempo de avivamento na Europa e eu glorifico o Senhor por cada um que passou conosco no meio de Querite, no meio dos desertos, mas todos aqueles que têm promessa de Deus, no mínimo você vai matar 11 mil, vai cair 10 mil à sua direita e 1.000 à sua esquerda, e você não vai ser atingido. Amém? Estamos de pé para a honra e glória do Senhor. Eu quero glorificar a Deus também pela vida do pastor Mário. Irmãos, no meu coração não existe palavras que expressem o respeito, carinho que eu tenho por este pastor. Se pastor Ramalho não existisse, eu estava deitando água sobre as mãos deste homem. Que meu pastor não ouça isso, em nome de Jesus. Glória a Deus. Mas que Deus possa abençoar ao pastor Mário, a sua família, que Deus conserve-o com saúde e graça, a tua casa, o teu ministério, esta igreja, em nome de Jesus. Diácono Claudemir, obrigado pelo convite. E os irmãos conhecidos, que eu estou vendo bastante irmãos conhecidos aqui, que Deus possa abençoá-los, amém? Em nome de Jesus. Cada dia que eu volto aqui, a igreja está mais bela. Eu glorifico o Senhor pelo zelo que os irmãos têm pela casa de Deus. Agradeço também pela companhia da minha esposa. Eu disse aqui uma vez e vou repetir. Há duas coisas que andam grudadas comigo. Um é a palavra de Deus e segundo é a minha esposa. São duas coisas que nunca irão desapegar ao meu lado, mas sempre estará comigo por onde eu pisar a planta do meu pé. Aleluia. Irmãos, vamos no que interessa, culto esse de missões, e eu, como pregador, não posso deixar de falar de missões. Se o tema é missões, vamos falar de missões. Diz assim o capítulo de número 1: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, repita comigo, pagou. Pagou. Aleluia. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, diante da face do Senhor. Versículo de número 6. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: Que tens dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Irmãos, feche a Bíblia. Feche também os seus olhos, por gentileza. Aleluia. Deus, Criador dos céus e da terra, Autor e Consumador da nossa fé, Senhor, estamos reunidos nesta tarde para um só propósito, Senhor, que é magnificar o Teu nome e receber, ó Deus, da Sua parte um renovo espiritual nesta noite. Senhor, toma liberdade na minha boca para ser profeta mais uma vez nessa tribuna. Que saia, Senhor, que saia, Senhor, toda a minha sabedoria e eloquência, mas que seja, Senhor, a Tua voz, profeta, nesta tarde, neste lugar. Aleluia. Fica conosco, Espírito Santo, e que a revelação da palavra venha ser manifestada em nossas vidas, em nome de Jesus. Se ele merecer, irmãos, antes de se assentar, dá uma salva de palmas para o mestre. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Prometo aos irmãos ser célere nesta oportunidade.
A minha mensagem tem um tema e eu quero pregar nesta noite com a ajuda do Espírito Santo. Eu quero falar sobre missionário ou dormente. Será que você poderia virar para alguém que está do seu lado e dizer para ele, missionário ou dormente? Qual é a tua ocupação? Irmãos, nós estamos diante de um nome de um profeta castigado, humilhado, pela concentração, massacrado pelos cristãos por causa da sua fuga. Jonas, quem foi Jonas? Jonas, filho de Amitai, um profeta que nascera em Gat-Efé, 4 quilômetros ao norte de Nazaré, mencionado como profeta no segundo livro de Reis, no reinado de Jeroboão II. Jonas, filho de Amitai. Amitai quer dizer verdade ou minha verdade. Ou seja, Jonas, ele nasceu e cresceu com a verdade. Jonas aprendeu com a verdade. Jonas, ele habitou aonde havia a verdade. A verdade estava ao lado deste profeta. Esse profeta, ele ouve a voz de Deus e ele estava assentado. Porque Deus disse, levanta-te, porque eu quero que você vá até uma cidade pregar a minha palavra. Primeiro ponto, ele estava assentado. Deus olha para Jonas e ele enxerga em Jonas capacidade para exercer uma missão. O nosso Deus jamais errou e jamais irá errar na sua escolha. O Senhor, quando ele olhou para Jonas, o Senhor, quando ele observou esse profeta e deu a ele uma incumbência, uma missão, o Senhor sabia que aquilo que ele confiara nas suas mãos, este mesmo seria responsável e teria capacidade para realizar o desejo do Eterno. Quando Deus olha para o ser humano, independente se está sentado, independente da sua posição, quando Deus te chama ou quando Deus te chamar, não temais, porque Deus não trabalha pela lógica humana. Deus, ele trabalha através do milagre. Deus trabalha através de uma senha, que os pequenos derrubarão os gigantes e os loucos confundirão os sábios. Essa é a senha de Deus para trabalhar no meio do seu povo. Então este mesmo homem, ele ouve a voz de Deus e recebe esta missão, pois ele olha para a sua condição, ele olha para a sua posição, ele olha para os seus arredores e ele não encontra força, ele não encontra capacidade nem altura para exercer o que Deus colocou nas suas mãos. Eu quero dizer para esta igreja que você tem capacidade de sobra para exercer o que Deus quer colocar nas suas mãos. Talvez você não tenha um canudo, um anel, ou quem sabe não tem nem o ensino médio completo, mas se Deus te escolheu, vai na graça, vai na autoridade, vai na unção, porque a unção faz a diferença. Não, eu vou repetir, a unção faz a diferença. Jogue a mão para o céu, que eu vou profetizar. A unção que está na sua vida, ela vai fazer a diferença. Esse homem, ele teve dois motivos para fugir. O primeiro motivo para fugir é que ele odiava os assírios. E segundo, ele morria de medo dos seus inimigos que habitavam na terra de Nínive. Qual era a missão? Sair da onde ele estava, ir até a Nínive e pregar a palavra de arrependimento para aquele povo. Essa era a missão daquele profeta. Mas ele olhou para dentro de si e não achou força e nem altura para exercer esta chamada. Então ele se coloca pequeno e ele vai fazer algo errônico, vai fugir ou tentar fugir da presença de Deus. Eu lembro de um testemunho do Brasil que um irmão tribulado, pensa naqueles irmão tribulado até o tutano. O irmão é tão carregado, se você não tiver no óleo até você cai possesso. Ele chegou diante do pastor e falou: pastor, posso fumar?
E o pastor, muito sábio, sabedoria do céu, ele disse: pode, meu filho, porém, não deixa Deus ver você fumando. Não há como fugir da presença do Senhor. Não há maneira de se esconder da presença do Senhor. Pode se esconder do pastor, pode se esconder do seu esposo, sua esposa, no computador, na madrugada, no telemóvel. Mas existe um olho que nada pode se esconder dos olhos dele. Ele vê, ele enxerga. E esse profeta, ele vai tentar fugir da presença do Senhor. Sabe o que ele faz? Ele tinha uma moeda no bolso. Ele tinha um valor no bolso. E aquela moeda ou aquele valor era para ser investido na missão. Porque ele pagou a sua passagem. Ele não foi de penetra. Ele não entrou escondido. A Bíblia diz que ele foi até Jope, pagou a sua passagem para ir para Tarsis, para fugir da presença do Senhor. Ou seja, ele pegou aquele dinheiro que era para ganhar almas, aquela oferta que era para uma nação ouvir a palavra de Deus. Ele desvia o dinheiro para quê? Para ir para Tarsis. Sabe onde era Tarsis? A cidade da época, lugar de férias, lugar de prazeres, lugar de felicidade, boa recepção, hotéis da melhor qualidade, piscinas aquecidas, sol quente, lugar legal para se divertir. Então ele queria tirar uma férias de profeta e curtir como turista. E tem muitas pessoas na igreja, aleluia, que Deus pode falar no coração dele. O pastor, como falou outrora aqui, pode falar sobre dízimo, sobre oferta, mas ele vive fugindo para Tarsis. A oferta dele nunca é para embelezar a igreja. A oferta dele é McDonald's. A oferta dele é para comprar um carro melhor. A alma pode morrer, mas ele não pode passar um dia sem comer a picanha. Ele pode comer do melhor. Ele pode andar de carro zero. O pastor não. O pastor tem que comer o pior. A casa do Senhor fica por último. Mas eu vim como profeta de Deus. Sabe o que aconteceu com Jonas? Jonas desviou o dinheiro, olha a vida dele. Desceu para Jope,